Bom dia. Eu lembrei, eu disse que ia começar a falar um pouco de como é que diz, é, de, peraí, viu? Eu disse que eu iria começar a falar um pouco de Salomão, mas eu esqueci que tem os Salmos de Davi, né? Eu esqueci que tem os Salmos de Davi. Então eu vou é, Tá, eu vou. Então eu vou falar um pouco dos Salmos, né? Dos Salmos, porque Davi registrou seus pensamentos, né? Em forma de Salmos, né? E os Salmos eles estão na Bíblia, né? Na Bíblia. Eu vou fazer o possível para tentar para tentar me expressar da melhor forma eu consigo, que eu consigo. Então vamos lá, vou pegar a Bíblia. Vou pegar a Bíblia e vou começar pelo primeiro salmo, né? Para a gente refletir, né? O livro de Salmo foi escrito por Davi e ele começa assim, ó: os dois caminhos. Quem é feliz quem não segue o conselho dos maus. Se a gente for refletir, qual é o conselho do mal? O conselho do mal é traia sua esposa. O conselho do mal é minta. O conselho do mal é, sei lá, deixa eu ver mais, mate fulano, sei lá, se ele lhe ofendeu, vá lá, mate, se vingue, é, deixa eu ver mais, haja com malícia, né, com relação a determinado amigo, etc. São vários os conselhos do mal, né? E aqui no primeiro salmo já diz, né? É feliz quem não segue o conselho dos maus, não se detém no caminho dos pecadores. Por que é feliz? Se a gente for pensar bem, né? Por que é feliz? É porque uma vida na graça, né? Uma vida na graça lhe traz paz. Uma paz em Cristo. Entendeu? Uma paz. E como eu poderia descrever, cara? Como era que eu poderia descrever? Você passa a ser. é, Pronto, você passa a ser aquele cara que diriam que é frio, mas que é quente, né? Frio de que sentido? Ninguém, quando você se habitua a seguir a palavra, pelo menos comigo foi assim, né? Se habitua a ser um cara temperado. O que é uma pessoa temperada? Uma pessoa temperada é assim, ela não age nem com exagero, nem age com falta. Não age com exagero, nem age com falta. Então, nessa falta de exagero, nessa falta de exagero, ou nessa falta da falta, a pessoa se torna uma pessoa na medida certa. Por exemplo, eu gosto de exemplificar as coisas, né? Seu filho está lá bagunçando a sua casa toda. Seu filho está lá bagunçando a sua casa toda. E você está se irritando com aquilo, você está se irritando. Se você chegar e der uma surra nele, né? E der uma surra nele, às vezes a falta dele foi pequena, né? Foi pequena para aquela reação que talvez você marque ele pro resto da vida. Para aquela reação de exagero da sua parte, né? De exagero. Né? A correção ela tem que ser na medida certa, ela tem que ser moderada. Né? A correção tem que ser moderada, ela não pode ser com exagero, senão você marca a pessoa de forma errada. Uhum. E ela também não pode faltar a correção. A correção não pode faltar, porque senão a pessoa continua o erro, né? Então vamos seguindo, né? Aí nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei de Javé encontra sua alegria, e nela medita dia e noite. É uma verdade, cara. É uma verdade. É feliz quem não segue o conselho do mal. Então, no caso, é feliz quem medita a lei de Javé. Porque traz sabedoria, entendeu? É,
a Bíblia, né? A Bíblia, ela é um conjunto, ela é várias coisas, mas uma das coisas dela, eu diria assim, é um conjunto de história de vida, histórias de vida de várias pessoas santas, né? Então essas pessoas, elas andaram retamente, elas não andaram no pecado. Você tem que ter essa consciência. Quando você for ler a Bíblia, você tem que ter consciência que você está se deparando, que você vai ao encontro de pessoa santa, de pessoa que chegou no limite do serviço a Deus. Chegou no limite do serviço a Deus, entendeu? Então, é assim, né? Olha lá. Aí continua. É feliz quem não segue o conselho dos maus, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos zombadores. Mas na lei de Javé encontra sua alegria, e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada à beira de um regato, que dá fruto no devido tempo e cuja folhagem não seca. É, como é que eu posso explicar? É, a pessoa que está na graça, a pessoa que está na graça, ela não para de, como é que eu posso dizer, eu vou usar esse termo, mas não é um termo bem preciso, ela não para de converter. A todo momento ela dá um testemunho de justiça, um testemunho de fé, um testemunho de caridade, um testemunho de bondade, bondade no coração, um testemunho de pureza, pureza no coração, aquele cara que todo mundo olha para ele e vê, pô, esse cara é um cara bom. Esse cara é um cara bom. Então, é assim a vida na graça. É assim, é como uma árvore plantada à beira de um regato, ou seja, à beira de um rio, ou algo assim, à beira de muita água, que dá fruto no devido tempo, né? E cuja folhagem não seca. É assim, as pessoas, assim, quando conhecem alguém na graça, é, elas se impressionam. Eu lembro que quando eu trabalhava no setor que eu trabalhava, teve uma época que eu passei a distribuir pão. Eu pensava, meu raciocínio era assim: poxa, eu ganho mais do que a maioria. Eu ganho mais do que a maioria. E por Deus não custa nada eu dividir um pouco com os pobres, né? Então eu passava na padaria e dizia assim: me dê 10 reais de pão, todo serviço meu. Eu dizia: me dê 10 reais de pão em bolsas de R$ 1. Em bolsas de R$ 1. E eu saía na viatura, né? Saía. Aí começava a ir nos interior do local onde eu trabalhava. Aí chegava lá, meu irmão, você quer pão? Aí dava um, dava outro, dava outro. Saía distribuindo pão. A reação dos meus colegas foram: rapaz, hoje eu fiquei feliz. Porque eu vi pela primeira vez na minha vida que existe pessoas no mundo de coração bom. De coração bom. Então você entendeu? Assim, eu não estou me querendo me colocar como santo, não, viu? Antes que alguém diga isso, não é isso não que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que você tem que servir com sinceridade, cara. Assim, o que você fizer, você tem que fazer com sinceridade. Você se há falsidade, se há. Como é que eu posso dizer? Se há falsidade, se há má vontade, se há. Meu irmão, se doe de coração, cara. Se doe de coração que com certeza vai dar certo. Aí a gente continua, né? Em tudo que faz terá sempre sucesso. Os maus, porém, não são assim. São como palha que o vento carrega. Por isso não podem enfrentar o julgamento. E os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Desculpa. Pois Javé conhece o caminho dos justos, mas a senda dos maus leva à ruína. E leva, cara. Leva-se. É porque hoje o pessoal pensa, entende assim, não existe céu ou inferno. Então a vida é só isso aqui. É só isso aqui. Então, então eu tenho que aproveitar a vida. Você vê as pessoas dizendo: eu tenho que aproveitar a vida. A vida enquanto eu estou vivo, porque quando eu morrer acabou. Mas não é assim, cara.
Não é assim. Se você observar na realidade, olha, nem os povos antigos acreditavam nisso. Na verdade, se você colocar aí 1.800 anos de história da humanidade, a humanidade nunca acreditou nisso, cara. Isso foi conversa de ateu que convenceu as pessoas de que a vida é assim, mas a vida não é assim, cara. Você tem que viver de forma que você vá para o céu, cara. Que você vá para o céu. Porque a eternidade ela dura mais do que essa vida. Essa vida aqui é só uma passagem. É só uma passagem, né? Aí aqui vem o segundo capítulo, né? A promessa de Deus a ser ungido. Aí aqui ele começa com essa pergunta, né? Por que este tumulto entre as nações? Por que os povos fazem vãos projetos? Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra Javé e contra seu ungido. Contra Javé. Olha, só da gente testemunhar. Eu lembro de uma situação onde eu trabalhava, né? Onde eu trabalhava que eu percebi que a minha dedicação à igreja, na minha dedicação à igreja, a primeira consequência foi que muita gente passou a falar comigo. Muita gente passou a falar comigo. E eu estava em determinada situação com um superior e ele ficou irritado, de certa forma, pelo fato de eu ser novo na cidade e mais pessoas me cumprimentarem do que ele que já era há 30 anos, né? Então você tira por aí, cara. Quando você vai vivendo na graça, as pessoas vão se aproximando. Você fica se tornando um exemplo de vida. Você fica se tornando um cara bom. Você fica se tornando um monte de adjetivo positivo. Porém, portanto, todavia, aqueles que são maliciosos, eles são geralmente também invejosos. E eles não têm a pureza de pensamento que tem um cristão na graça. Porque a nossa paz está em Cristo. A nossa paz está em Cristo. Nosso pensamento está voltado para Ele. Está voltado para Ele. E a gente, como é que eu posso dizer? A gente, é, a gente, como é que eu posso dizer? E a gente está nessa paz, cara. E a gente está nessa paz. É, e eles não, pô. Eles nos observam como rivais. Em determinada situação. Em determinada situação, sabe? Ele olha para você que está sendo, sei lá, prestigiado, né? E pensa, poxa, eu estou aqui há tantos anos, eu estou aqui nessa situação há tantos anos e nunca tive o prestígio que esse cara que chegou agora tem. Isso não existe. Então, geralmente ele começa a procurar lhe colocar armadilhas, né? E é daí que vem a tribulação. É daí que vem as primeiras tribulações. Ela pode vir, pode ser uma doença, pode ser outra coisa, mas geralmente, pelo que eu observei, geralmente vem de alguma pessoa que sentiu inveja de você, que se sentiu ofendido com a sua forma de viver, se sentiu intimidado por você, alguma coisa nesse sentido, ela vai procurar lhe prejudicar para tentar lhe rebaixar, para com medo de você tomar, porque o cara é malicioso, cara. A gente cristão, a gente tá pensando em Cristo. E não disse, a gente tá meditando Cristo. Mas eles não, eles estão nesse negócio, estão no negócio de política, estão no negócio de sei lá, porque a política não é, não, se a gente for analisar bem, não é só a política eleitoral, né, que é o cara que vai concorrer. Também é a política do dia a dia, ele quer convencer você de teses absurdas, né? Ele quer convencer você de teses absurdas que rolam no dia a dia, de conceitos absurdos, e você está fazendo, como é que eu posso dizer, né? E você está frustrando ele. Está frustrando porque enquanto para ele o importante
O importante, por exemplo, é que você seja ateu, ou o importante seja que você seja, sei lá, uma feminista, ou o importante seja que você, sei lá, seja, sei lá, cara, um adúltero, vamos dizer assim, enquanto a importância dele, você não está sendo nada disso. E isso está denunciando o erro que ele está cometendo. O erro que ele está cometendo. Então ele lhe vê como um opositor. Mesmo que você não veja ele dessa forma. Mesmo que você não veja ele dessa forma, entendeu? Então, é assim, os povos, eles se insurgem contra alguém na graça. O mundo se insurge. E aqui, quem é esse povo aqui? Ó, os reis da terra, os poderosos fazem aliança, os povos fazem vãos projetos. Quem é? É o mundo, cara. Essa situação aqui que o Salmo está se referindo é o mundo. O mundo se insurge contra um cristão na graça. Então é por isso que o cristão na graça ele é abençoado, ele tem paz, mas também vem tribulações. E nessas tribulações, né? Nessas tribulações, você tem que ser forte, cara. É você ter que ter objetivo na sua vida. Você tem que ter esse objetivo na sua vida. Se você decidir, eu vou servir a Cristo na minha família, se eu vou servir a Cristo na minha família, é, eu vou servir. Entendeu? Você tem que ser, eu penso assim, você tem que ser homem. O homem não tem duas palavras. O homem não tem duas palavras. A palavra é reta. A palavra é reta. E a palavra dita não volta atrás. Então, se você deu a sua palavra, você chegou. Quando você está em oração, você tem que entender: olha, eu estou conversando com Deus. Né? Conversando com Deus. Meu Deus, dai-me a graça de ser reto em minhas ações. De ser reto em minhas ações. Dai-me a graça de não falhar com você. É assim que você tem que orar, cara. É assim que você tem que orar. Você tem que ter consciência que você está falando com Deus. Você tem que ter consciência que está falando com Deus. E pedir coisas boas, né? E isso não tem nada a ver com dinheiro, pô. Porque o povo pensa que geralmente é dinheiro, né? Então vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Por que este tumulto entre as nações? Porque os povos fazem vãos projetos. Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra Javé e contra seu ungido. Vamos quebrar suas correntes e libertar-nos de sua opressão. Aquele que mora nos céus ri deles, zomba deles, Javé. Então, cheio de ira, vai dizer-lhes, apavorando-os com seu furor: eu consagrei meu rei sobre Sião, meu santo monte. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei como herança as nações, e por tua possessão os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as quebrarás como potes de barro. Agora, pois, tomai cuidado, ó reis. Aceitai este aviso, juízes da terra. Servi a Javé com reverência, e alegrai-vos nele com temor. Beijai seus pés, para que não se irrite, e pereçais pelo caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes todos os que nele se abrigam. É que nem eu tô tentando explicar na nossa live, né? Você, as pessoas têm que ter essa consciência. Deus, ele é a própria realidade. Se talvez você não entenda essas palavras, mas Deus é a própria realidade. Então, eu vou trocar o nome, vou trocar o nome de Deus pela realidade só para demonstrar isso aqui, para demonstrar o quão profundo é isso aqui. Ele fala: cuidado, rei da terra. Cuidado, rei da terra. Para você não ver se não se ver brigando contra a própria realidade. Entendeu? Não é algo que ele pode matar, não é algo que ele pode inventar mentira, não é algo que ele pode prejudicar, porque Deus sustenta essa realidade.
Deus sustenta a realidade. E ele pode, por caminhos que não conhecemos, ele pode manipulá-la. Ele pode manipulá-la. Tá aí a história de Davi, né? Davi, ele fez prodígios. Davi fez prodígios principalmente na época que ele estava fugindo de Saul, cara. Porque ali ele, na época que ele estava fugindo de Saul, ele passou por bem, umas 8 fugas, cara. Eu acho que foi umas 8 fugas que ele passou. Então, vamos para o terceiro versículo, né? Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Ó Javé, como são numerosos meus adversários. Muitos são os que levantam contra mim. Muitos dizem a meu respeito: Deus não vai dar-lhe a salvação. Mas nós, Javé, mas vós, Javé, sois minha defesa, sois minha glória, vós que ergueis minha cabeça. Quando com minha voz eu invoquei Javé, ele me respondeu de seu santo monte. Eu me deito e adormeço. Desperto, pois Javé me sustenta. Não tenho medo de multidão de gente que se lança contra mim de todo lado. Levantai-vos, Javé, salvai-me, Deus meu. Feriste na face de todos os meus inimigos. Os dentes dos ímpios quebrastes. A salvação é de Javé sobre o povo. Essa é a vossa bênção. Ele é bem claro aqui, né? Ele é bem claro. Na adversidade, ele está passando aqui por uma perseguição. Por uma perseguição por parte de Absalão, que Absalão junta um exército e vai para cima do próprio pai, né? Vai para cima do próprio pai. Mas como Deus na vida de qualquer um que esteja na graça, Deus na vida de qualquer um que esteja na graça, né? Ele prova a gente. Vou usar esse termo, ele prova a gente. Ele prova. Ele manda, não é que ele manda dificuldades, mas as dificuldades aparecem. As dificuldades aparecem. Pode ser uma doença, pode ser uma perseguição, pode ser, sei lá, uma falta de sustento, pode ser várias coisas, mas Deus está com você, cara. Deus está com você. Quando ele está com você, por caminhos que você não conhece, ele vai lhe livrar. Você pode acreditar, pode confiar, cara. Eu sou testemunha disso, porque eu já passei por dificuldades. Não foi, eu digo a você que na minha vida não foi um, nem dois, nem três que tentaram me transferir. Transferir de uma situação para outra. E foi o meu testemunho que me salvou, porque, veja, quando as pessoas passam a lhe conhecer, elas tendem a se afeiçoar a você por causa da sua, porque não vê você interesse, não vê em você interesse. Eu lembro que logo quando eu cheguei, né, quando eu cheguei no meu órgão militar, eu comecei a fazer amigos, tal, etc. E nisso eu conheci um chefe, né? Um chefe que ele já era senhor, né? Ele já era assim, tinha lá seus 50 anos, 50 e poucos anos, né? E ele estava na última patente da organização. E ele me disse uma coisa. Ele me disse uma coisa. É, eu gosto, ele me disse assim, ele me confiou uma situação que ele disse assim, olha, fulano de tal, fulano de tal, ele disse assim, eu não aguento mais estar aqui, porque é pedido que não acaba mais. Porque é pedido que não acaba mais. Mas, fulano de tal, eu fui lá onde estava fulano de tal, e ele disse que recebeu um bilhete que ficou muito feliz, um bilhete de felicitação de aniversário. Mas depois ele ficou triste, porque quando ele virou, era mais um pedido. Era mais um pedido. Ou seja, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Eu não vou me alongar aqui, mas o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa está muito poderosa,
ela chegou num alto cargo, né? Todo mundo só vê interesse, cara. Ele não acha um amigo sincero, um amigo que seja amigo dele sem interesse. E eu, de certa forma, eu fui esse cara. Eu não convivi muito com ele porque eu acabei ficando doente, né? Eu acabei ficando doente, mas eu pegava o carro dele, levava para um lugar, levava para outro, ia levar ele para a capital, fazia uma coisa, fazia outra, sabe? E todo mundo, assim, de certa forma, no órgão se assustou comigo, se assustou porque o cara chegou hoje e já tá andando com fulano de tal, como é possível, né? Mas quando ele me contou essa história, eu pensei o seguinte, olha, sabe uma coisa, eu sempre consegui, eu sempre tentei fazer as coisas pelos meus próprios meios. Né? Eu nunca fui de pedir nada a ninguém, né? Eu não gosto de andar pedindo nada a ninguém, não gosto de pedir nada a ninguém. E, e a ele, eu não vou pedir nada, por mais que eu precise, porque eu senti que ele precisava disso. Ele precisava que, de um amigo, cara. Ele estava no meio de tanta gente procurava ele, tanta gente ligava para ele, mas ele não tinha um amigo sincero, um amigo sincero. E eu acabei, não sei se eu acabei sendo esse amigo, mas eu me esforcei, me esforcei para tentar ser, entendeu? Para tentar ser. Então, vamos lá, né? Então é assim, cara. É assim, né? Deixa eu ver, eu saí um pouco do tema, eu acho. Você não deve ter medo de multidão de gente, você não deve ter medo de nada, porque Deus vai livrá-lo. Onde você passa, você vai arrastar. Vai arrastar gente, se você andar na graça. Se você andar na graça. Se por mais que a tribulação dure, dure, né? Deus sempre vai botar uma saída para você. Né? Deus, às vezes é aquela pessoa que você conhecia e que você conhece e que confia em você, ela lhe ajuda. Às vezes, sei lá, é um emprego que aparece na sua vida que você não esperava. Às vezes é, sei lá, um remédio, sei lá, que você está aí doente, passando por dores, etc. E aparece, sei lá, um remédio ou um médico que consegue lhe ajudar. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a sua situação. Mas eu sei que Deus, se você acreditar profundamente nisso e andar na graça, eu sei que Deus vai lhe ajudar. Então aqui a oração da noite é o regente do coro, com o instrumento de coro do Salmo de Davi. Quando eu clamo, respondei-me, ó meu Deus justiceiro, tende piedade de mim e ouve minha oração. Ó raça humana, até quando ofendereis minha glória? Amareis a vaidade, buscarei a mentira. Sabeis que Javé faz maravilhas em favor de seu amigo. Né? Javé escuta quando lhe dirijo meu apelo. Tremei e não pequeis. No silêncio do vosso leito, meditai e calai. Ofereceis sacrifícios legítimos e tende confiança em Javé. São muitos os que dizem: quem nos fará provar o bem? Levantai sobre nós, Javé, a luz de vossa face. Destes a meu coração alegria maior que a daquele que tem muito trigo e vinho. Em paz adormeço, logo que me deito, pois só vós, Javé, me faz repousar com segurança. Você vê, isso aqui é a paz em Cristo, cara. Isso aqui é a paz em Cristo. É que você tem que entender o seguinte: quando você passa a andar na graça, você vai direcionar sua vida a Deus. Você vai direcionar sua vida a Deus. E como é que eu posso dizer? E quando você direciona a sua vida em Deus, você tem que focar o seu pensamento em Deus. Você tem que focar o seu pensamento em Deus. Então você vai lá, foca e você começa a viver segundo aquela intuição. Então o mundo ele pode ficar turbulento, ele pode
balançar ao seu redor, pode vir crítica de amigo, crítica de parente, pode vir o que for. Pode vir o que for, mas você está em paz. Você deita a cabeça na cama e você consegue repousar. Não é que nem um cara, por exemplo, um cara que está sendo. Um cara que está cheio de. Que fez tanta coisa, está cheio de inimigos. O cara, às vezes, o cara não consegue nem dormir. O cara não consegue nem dormir porque ele está tão aflito que ele não consegue nem. Entendeu? E mas o cara na paz de Cristo não. O cara na paz de Cristo, ele medita a palavra, deita a sua cama e descansa, cara. Oração da manhã ao regente Davi. Escutai, Javé, minhas palavras. Atendei a meu clamor. Ficai atento à voz de minha prece, meu rei e meu Deus. Pois é a voz que imploro. Javé, de manhã ouvi minha voz. Bem cedo para vós me volto e fico esperando, pois não sois um Deus que gosta da maldade. Junto de vós o mal não habita. Os insolentes não podem ficar em vossa presença. Odiais todos os que fazem o mal. Destruís os que falam mentira. Javé abomina quem derrama sangue ou comete fraude. Eu, porém, pela grandeza de vosso amor, posso entrar em vossa casa. Diante de vosso santo templo, com reverência me prostro. Javé, guiai-me em vossa justiça, por causa de meus inimigos. Aplanai à minha frente o vosso caminho, pois não existe na boca deles sinceridade. Seu coração é cheio de malícia. Sua garganta é um sepulcro aberto. Usam a língua para adular. Castigai-os, ó Deus, que fracassem em seus planos. Em razão de seus muitos crimes, rejeitai-os, pois se revoltam contra vós. Alegrem-se, porém, todos os que em vós confiam. Exultem para sempre, porque os vós protegeis. E em vós se rejubilem os que amam o vosso nome. Pois abençoais o justo, Javé. Como um escudo, vossa bondade o rodeia. Cara, o, é por isso que eu entendo assim, a pessoa, o, não sei se vocês sabem, mas você sabe por que as pessoas mais velhas tinham que ser mais respeitadas? As pessoas mais velhas têm que ser mais respeitadas devido à sua experiência de vida. Porque elas passaram por várias situações, né? Passaram por várias situações e ela, se for uma pessoa sábia, se for uma pessoa sábia, ela vai tirar ensinamentos disso, ensinamentos dessas coisas, né? Uma vez eu me lembro que teve um camarada que ele queria me transferir, me transferir. Ele estava cego, eu acho que de ódio por mim, por algum motivo. Né? Ele estava cego de ódio por mim e ele não conseguia me perdoar se eu o ofendi de alguma forma. Então ele queria me transferir. Né? Ele queria me transferir. E ele chegou um dia que ele chegou a mentir em uma situação para pedir a minha transferência. E eu consegui comprovar que aquilo era mentira. Que aquilo era mentira. É porque eu não posso ser bem claro, né? Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. É, as pessoas que não estão na graça, né, que estão acostumadas no seu pecado, elas têm vários vícios. Né? Elas têm vários vícios. E dentro desses vícios, elas acham que elas podem superar alguém que está na graça, vamos dizer assim, entre aspas, devido a uma amizade longa ou algo do tipo.
Mas não é bem assim, cara. Por exemplo, eu vou tentar exemplificar melhor o que eu quero dizer para vocês entenderem. Vamos dizer que fulano começou a trabalhar em um local. E esse fulano, ele dizia em seu coração, esse trabalho aqui, eu vou trabalhar não para meu patrão, mas eu vou fazer o meu melhor por Deus. Eu vou consagrar meu trabalho a Deus e eu vou fazer o melhor que eu posso como uma oferta a Deus, né? Através desse trabalho. Então tem outros funcionários que eles também trabalham bem. Eles também trabalham bem, mas eles não estão na graça. Então, vamos dizer, vem uma tribulação, vem uma adversidade, né? Vem aquela adversidade, o patrão falou algo que ele não gostou, ou algo foi mudado do jeito que ele não queria que fizesse daquele jeito, e ele já, bom trabalho que ele fazia, ele nesse dia já vai fazer de forma ruim, para, como se fosse punir ou se vingar algo do tipo do patrão, né? Punir ou se vingar algo do tipo assim do patrão. Mas você continua ali e você não está fazendo aquilo pelo patrão. Você que está na graça, né? Você que é cristão, você não está fazendo aquilo pelo patrão. Você está fazendo por Deus. Então, não importa a tribulação que venha, não importa se seu patrão vai te xingar, vamos dizer assim, se seu patrão vai lhe dar um carão, se seu patrão vai lhe punir de alguma forma, ou seu patrão vai não contou suas horas extras, ou seu patrão, não importa o que ele fez. Não importa o que ele fez, você vai continuar fazendo aquele bom trabalho, porque você está fazendo por Deus. Só que isso vai ter uma consequência, né? Isso vai ter uma consequência. Qual a consequência que vai ter? O patrão ele vai lhe ver como um ótimo funcionário. Cristão, católico, na graça, ele é um ótimo funcionário. Então ele é o funcionário que o patrão não quer perder de forma nenhuma. Não importando a função que você está, entendeu? Não importando a função que você está, ele não quer lhe perder. Ele é um funcionário que vai ser disputado. Disputado. Então essa é a situação, entendeu? Então mesmo que esse bom funcionário, assim, por inveja ou alguma coisa do tipo, ele queira lhe transferir, ele não vai conseguir, porque do ponto de vista do patrão, porque ele perderia um bom funcionário que sempre, que independente do que aconteça, ele vai lá e está trabalhando bem. Entenderam? Então é assim que acontece, cara. É assim que acontece. Vamos lá. Oração do justo caluniado. Não sei se esse capítulo 6 eu li. Vamos lá. Súplica ao enfermo. Ao, ao regente do coro, com instrumentos de corda na oitava salmo de Davi. Javé, não repreendais em vossa ira, nem me castigueis em vosso furor. Tende piedade de mim, Javé. Perdi as forças. Curai-me, Javé. Meus ossos estremecem e minha alma está aflita ao extremo. Mas vós, Javé, até quando? Voltai, Javé, livrai-me minha alma. Por vossa misericórdia, salvai-me, pois na morte ninguém se lembra de vós. Quem vos louvará na morada dos mortos? Quem vos louvará na morada dos mortos? Estou cansado de tanto gemer. Imundo de pranto o meu leito toda a noite, e as lágrimas banham minha cama. A tristeza perturba meus olhos. Já envelheço entre tantos inimigos. Afastai-vos de mim, todos vós malfeitores, pois Javé ouviu a voz de meu pranto. Javé ouviu a minha súplica. Javé acolheu minha oração. Fiquem confusos e conturbados todos os meus inimigos. Envergonhados, recuem num instante. Você vê, Davi, ele está numa situação de desespero. Ele pode ser que ele esteja doente ou machucado e cercado, né? Ele pode ser que esteja doente, machucado, com fome, pela própria história dele, sabe? Pela própria história dele. Então,
ele dirige essa oração a Javé. Lembre-se que Deus, Deus é nosso refúgio. Deus é nosso refúgio. Quando um cristão se depara com tribulação, ele não pode vir com desânimo. Ah, porque eu estou cumprindo tudo e isso está passando na minha vida. Eu diria assim, não é desse jeito, cara. Você tem que insistir por mais, você tem que ir até o limite, até o limite. Eu tava conversando com um amigo ontem e eu tava dizendo para ele, né? Ele veio trabalhar aqui em casa e eu tava dizendo para ele, olha, no meu surto esquizofrênico, já para quem não sabe, eu sou esquizofrênico, né? É, no último surto, no último surto eu beirei o suicídio. Eu beirei o suicídio. Eu estava tão triste, assim, tão com uma depressão tão grande, né? E eu me lembro que eu pensava que eu era Jesus, sabe? Que tudo na Bíblia, meu irmão, se configurava a mim, cara. Eu conseguia sentir na pele essas passagens bíblicas eu conseguia sentir na pele. E eu tinha certeza que iam me matar. Eu tinha certeza que iam me matar. E eu lembro que eu liguei para um mototáxi, aí pedi para ele vir, porque eu tinha certeza que eu só poderia sair da minha cidade. Eu não surto, né? Eu tava, só para constatar que eu tava com um ataque psicótico. Eu tava sob um ataque psicótico, né? E eu sabia que eu achava que só se fosse 4 da manhã, ou era 5 da manhã, eu iria atravessar na balsa, ia atravessar correndo já para pegar um carro e não sei o que e tal. E eu tinha certeza que iam me matar. E eu tava tão triste, tão acabado, meu irmão. E eu me lembro assim, né? Que eu disse assim, rapaz, seria melhor o suicídio. Mas suicídio, se eu me suicidar, eu vou pro inferno. Se eu me suicidar, eu vou pro inferno. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu quero ir pro céu, então eu vou até o fim. E eu montei na moto, fui, cheguei, atravessei para minha cidade natal, me levaram no hospital, me deram uma injeção e eu só acordei 2 dias depois. Eu só acordei 2 dias depois, né? Então, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso expressar? O desespero, o desespero é uma coisa muito forte, sabe? É uma coisa muito forte. Mas pôs sua confiança em Cristo, quem pôs sua confiança em Cristo, deve insistir, porque a nossa mente ela vira um turbilhão. A nossa mente ela vira um turbilhão de ideias. Eita, poxa, eu não consigo fazer isso, o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder aqui? Eu não sei o que fazer. E são tantas situações aqui que estão me arrodeando que eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado, eu estou cercado e eu vou me acabar se continuar desse jeito. Não tenho opções. Foi uma das conclusões que eu lembro que eu cheguei. Não tenho opções. Então, quando a pessoa chega num ponto desse, ela deve refletir. Eu botei minha confiança em Deus. Eu botei minha confiança em Deus. E eu vou seguir segundo e eu vou até o fim no meu procedimento. Eu vou até o fim no meu procedimento, seja qual for. E eu vou dentro da graça. Me leve onde levar. Né? Eu sei que eu fui e hoje eu estou bem. E hoje, assim, eu estou bem, eu já. Então, assim, eu estou falando assim, eu tomo a remédio há uns anos, né? E eu acho que vou tomar por muito tempo. Mas eu falando assim, né? Aqui ele está desesperado, doente, e ele colocou a esperança nele no lugar certo. No lugar certo. Qual foi o lugar? Foi Deus. Aqui ele não buscou soluções humanas. Vamos dizer assim, não é que ele não buscou soluções humanas, obviamente ele procurou médicos, ele estava cercado de soldados, etc. Ele estava em toda uma situação dessa, né?
Mas a esperança dele, a esperança dele estava em Deus. Deixa eu ver aqui. Último capítulo. Aí amanhã a gente continua. Eu vou marcar aqui. Eu vou marcar. Vamos lá. Oração de um justo caluniado. Lamento de Davi que ele cantou diante de Javé por causa do Benjamin Cut. Javé, meu Deus, em vós me refugio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me. Para que ninguém, como um leão, me arrebate. E me devore sem que ninguém me socorra. E me devore sem que ninguém me socorra. Javé, meu Deus, se agi mal, se há em minhas mãos iniquidade, se paguei com o mal a meu amigo, eu despojei meu inimigo sem razão, ou despojei meu inimigo sem razão, o inimigo me persiga e me atinja. Pise no chão, pise ao chão minha vida, e lança minha honra ao pó. Levantai-vos, Javé, em justa ira, erguei-vos contra a fúria de meus inimigos, e exercei em meu favor a justiça que mandaste. Os que vos rodei a assembleia dos povos, no alto sobre ela assentai-vos. Javé é o juiz dos povos. Defendei meu direito, ó Javé, conforme a justiça e a inocência que há em mim. Pondo em termo a maldade dos ímpios, e confirmai o justo. Vós que sondais os corações e mentes, ó Deus justo, minha defesa está em Deus. Ele salva os que têm coração reto. Deus é um juiz justo. Todo dia se acende a sua ira. Acaso não afiará de novo a espada? Armou e apontou seu arco. Armas mortíferas preparou. Tornou ardentes suas flechas. Vede, o ímpio concebe a iniquidade. Traz em seu seio a malícia. Abriu uma cisterna e escavou-a, e caiu na fossa que ele mesmo fez. Que malícia lhe recaia na cabeça, que sua malícia lhe recaia na sua cabeça, e sobre seu crânio desça a sua violência. Darei graças a Javé por sua justiça, e cantarei louvores ao nome de Javé Altíssimo. Como é que eu posso dizer? Aqui, nessa situação, né, ele, ele fala da justiça de Javé. E o que é justiça? Diferentemente do que o pessoal pensa hoje, porque o que é que o pessoal pensa? O pessoal pensa que justiça é você dar uma igualdade às pessoas, né? Por exemplo, quando você vê o governo ele fazendo a propaganda dele, ele vê assim: estamos botando impostos nos mais ricos e dando aos pobres, né? Então, o que é isso? Ele está tentando promover uma igualdade, que no ponto de vista dele é uma justiça, né? Ou seja, fazer dos ricos mais pobres e dos mais pobres mais ricos. Vamos dizer que seria assim, né? Dos mais ricos, mais pobres, e dos mais pobres, o mais rico, uma igualdade. Porém, a justiça real não é assim. A justiça real é dar a cada um o que merece. Vamos dizer assim, que se você quebrou uma janela, você pague por ela. Isso é justo. Isso é justo. Se você sei lá, se você matou alguém, você receba a punição devida do seu crime. Se você, sei lá, se você roubou, que você seja. E do mesmo jeito, se você conseguiu, sei lá, vender mais, que você receba a sua devida recompensa. Se você trabalhou mais, que você receba a sua devida recompensa pelo seu trabalho. Entendeu? Então a justiça é assim. E aqui ele está falando sobre ele, sobre os ímpios e sobre a justiça de Deus, né? E o que é para ele, né? Ele disse assim: se eu fiz isso, deixa que o inimigo me atinja. Mas já você tem que entender que Deus e Jesus Cristo ele é misericordioso e ele perdoa aqueles que se arrependem de coração, né?
aqueles que se arrependem, ele perdoa. Então, se você errou, você tenta, por exemplo, se você roubou, você devolve seu erro lá e vai se confessar, e o padre vai lhe dar a absolvição. E o padre vai lhe dar a absolvição. Ele só não poderia lhe dar se você roubou, ficou e não quer devolver o roubo. E não quer devolver o roubo. Então, é, isso é justo, entendeu? Deus é justo. E da mesma forma que, porque o pessoal, eles hoje não acreditam em Deus. As pessoas hoje não acreditam em Deus. E como elas não acreditam em Deus, elas acham que não há justiça que as condene. Vamos dizer assim, não há justiça que as condene, que tudo ficará impune. Mas não é bem assim, cara. Não é bem assim. A justiça ela pode vir de vários modos. Né? A justiça de Deus, na Bíblia já veio justiça através de praga, já veio justiça através de doença, já veio justiça através de dar reinos, como deu a Davi, já veio justiça para aqueles que. Porque eu estou falando de justiça nos dois sentidos, né? Justiça do lado contra os ímpios e justiça a favor dos justos, né? Dos justos. Então, contra os ímpios, contra os egípcios, veio as pragas. Contra esse pessoal que. Contra as cidades que roubaram a urna de Israel, veio doença e praga, né? Veio doença e tumor. Contra será aquelas cidades lá do antigo daquelas duas cidades, Somon, Gomorra e eu esqueci o nome da outra. Veio o fogo do céu. Contra a mulher lá que Deus pediu para ela não olhar e ela olhou ver, ela foi transformada em estátua de sal. Então, é, esse pessoal não seguia Deus. Esse pessoal não seguia a Deus. E como ele não seguia, ele teve a sua devida recompensa, né? É isso, a devida recompensa sobre os seus atos. Mas quem segue também tem sua devida recompensa. Quem segue a Deus também tem sua devida recompensa. Por exemplo, Davi, ele ganhou um reino. É... Enfim, Davi ganhou um reino. Salomão ficou extremamente rico. O reino de Salomão ficou extremamente rico. É, teve um profeta, que eu não lembro o nome dele agora, mas que ele fez vários milagres que ele fazia lá com o manto dele. Né? Moisés, ele teve a recompensa dele antes dele ir para quando ele saiu daquela vida de riqueza que ele estava. Né? Foi Moisés? Eu acho que foi, né? Aí foi para como é que diz, foi e abriu o mar vermelho, etc, né? Fez milagres, fez cair fogo do céu, etc. Então Deus mostrou seu poder através dele, devido à sua fidelidade. Se você olhar José do Egito, ele foi preso, foi entregue foi vendido para ser como escravo, né? E Deus o colocou perto do próprio faraó, perto do próprio faraó. Então, assim, Deus é justo. E a justiça dele vem através da própria realidade. Porque as pessoas, como elas não acreditam em Deus, elas pensam que a única justiça existente é a justiça do tribunal. É a justiça do tribunal. Mas não é assim. Deus ele envia a sua justiça através da própria realidade. Às vezes é uma doença, às vezes. Enfim, né? Então, pessoal, eu vou encerrar a live por aqui. Eu tô vendo aqui que já foram 53 minutos de live. Já foram 53 minutos de live e eu vou encerrar porque eu tenho uns afazeres agora a fazer aqui com minha família. Então, obrigado. Amanhã nós continuamos a meditação dos Salmos. E é isso aí, obrigado.